Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre cultura e transformação. Como manter uma cultura forte, uma cultura sólida num ambiente de transformação e o contrário, como fazer transformações, que são coisas necessárias para a empresa, sem alterar a sua cultura. Antes de começar com as ferramentas que eu vou apresentar para vocês, acho que vale a gente lembrar o que é cultura. Cultura é quando você sai de um evento isolado, então uma história, um ritual, um símbolo qualquer, e aí você passa por um padrão, então você começa a ter normas, você começa a ter valores, você começa a definir o que acreditar dentro da empresa, e aí você migra para uma identidade. A identidade é a sua reputação, é o seu produto ou o seu serviço virar uma referência, é o que se cria de valor para o cliente, e aí sim você tem uma cultura sólida e forte. Para você conseguir flutuar dentro de ambientes de transformação e fazer transformações sem alterar a cultura, existem algumas ferramentas que podem te ajudar. Elas têm âmbitos variados, âmbitos corporativos, institucionais, âmbitos mais fechados e âmbitos individuais. Então, eu vou compartilhar com vocês 4 ferramentas que podem ser úteis para vocês. A primeira ferramenta é a ferramenta para identificação e superação de vírus. E que tipo de vírus a gente enfrenta na companhia? Você vai listar os seus vírus. Pode ser excesso de reuniões, pode ser o falso positivo. O que isso quer dizer? Por exemplo, você está numa reunião e aí alguém fala alguma coisa e você concorda, só que na verdade você não concorda, mas você disse que concordou. Esse é o falso positivo, é um vírus, é algo que prejudica o seu trabalho. Outra coisa que pode ser mudanças em excesso. Então, por exemplo, você tem um projeto que toda hora o escopo muda, ou algum processo dentro do projeto muda. Isso também pode ser um vírus. Então, você vai listar o que você acredita que são vírus para você. Coloca tudo isso numa coluna, coloca lá, listou. Do lado, você vai colocar causas. Então, por exemplo, excesso de reuniões. Quais são as causas disso? Por que eu tô com muita reunião? Porque eu estou com 5 projetos. Então, eu estou dentro de 5 projetos. Nossa, 5 projetos, né? Bastante. Por isso, você tem muita reunião, porque cada dia você tem que resolver coisas de um projeto, é uma reunião de um projeto, e a sua agenda tá cheia. Então, é isso. Você vai colocando também as causas para cada um dos vírus que você definiu. E, por fim, você faz uma coluna com as soluções. Então, no exemplo que eu dei das reuniões, né? O vírus é excesso de reunião, a causa é que eu estou participando de 5 projetos e a solução é focar. Então, escolher 3 projetos e fazê-los bem feitos. Porque também quando você abraça projeto demais, você não dá atenção devida para todos os projetos e eles podem acabar ficando desfalcados. Então, é essa reflexão que você faz com essa ferramenta da identificação e superação de vírus. A segunda ferramenta é a ferramenta de gerenciamento do trabalho. Ela serve para você verificar quais são as burocracias que tem no seu dia a dia e fazer uma análise de quais delas devem ser melhoradas, porque elas têm que ser mantidas, mas elas podem ser melhoradas. Quais devem ser eliminadas, porque estão te atrapalhando. Quais devem ser adaptadas. Então, é esse tipo de reflexão que se faz. Então, você vai também, de novo, fazer uma outra tabelinha e listar as burocracias. Eu vou falar algumas aqui, mas vocês podem colocar outras que vocês identificam no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, aprovações, reuniões, mensuração, políticas, práticas, que mais? Acho que tá bom, né? São alguns exemplos de burocracias que vocês enfrentam no dia a dia. Depois você coloca as colunas e vai marcando. Então, na primeira coluna você coloca assim, eliminados. Na segunda coluna você coloca parcialmente eliminados. Na terceira você coloca delegados. Na quarta você coloca realizados com menos frequências. Na quinta, realizados com menos pessoas. E na sexta, feitas com tecnologia. E aí você vai marcando para cada burocracia o que deve ser feito. Então, por exemplo, reuniões. Você pode marcar lá, devem ser feitas com menos pessoas. Mensuração, deve ser feito com tecnologia. Então, tem um sistema que te ajuda a fazer as mensurações da sua área.
Que mais? Aprovações devem ser feitas com menos frequência. E aí você consegue enxergar. Então, no caso desse último exemplo que eu dei de aprovações, ai, eu sou um gestor, eu tô fazendo muita aprovação, tô perdendo muito tempo com isso, então elas devem ser feitas com menos frequência. Ok, como? Ah, se eu tenho que fazer com menos frequência, as pessoas têm que precisar menos de mim para fazer a aprovação. Então, eu posso delegar mais e dar mais autonomia para o meu time para eles tomarem alguns tipos de decisão. Pronto, resolvido. Então, essa ferramenta serve para você enxergar esse cenário burocrático e buscar soluções para minimizar os prejuízos que a burocracia pode causar para você. A terceira ferramenta é a da liderança sustentável. Então, a liderança sustentável, ela aumenta quando os líderes tomam decisões simplificadas e simplificam a sua comunicação. Quando os líderes têm tempo para serem mais estratégicos, então sabem otimizar o seu tempo. Têm responsabilidade, então sabem quais são os seus papéis, até onde vocês podem ir, que tipo de decisões podem ser tomadas. Eles têm recursos, tanto de pessoas, então um time para trabalhar, como financeiros, para o caso de um projeto, por exemplo. O líder é sustentável quanto mais monitoramento ele fizer, então quanto mais mensurável forem os indicadores, quanto mais controle ele tiver, e também quanto mais melhorias ele fizer também. E um líder sustentável é um líder que tem emoção e equilíbrio emocional. Então, essa é simplesmente uma reflexão de você como líder. Então, se você for um líder, veja se você é um líder sustentável. Então, se você tem essas competências, quanto mais delas você tiver, melhor. Então, faça essa reflexão também. E por fim, uma última ferramenta que é o meu ponto de vista de liderança. Como que funciona essa ferramenta? Então, é a minha opinião sobre o que é preciso para ganhar e para liderar outros. Simples assim. Então, você considera experiências passadas, valores pessoais, o que me estimula como pessoa e como líder, o meu propósito de vida, as minhas forças, os meus líderes e mentores. Você vê tudo isso que rodeia você para enxergar qual é o seu ponto de vista sobre a liderança. Então, o que é para você ser um bom líder? O que é para você tomar decisões assertivas? Com base nesse histórico que você tem e nessas referências suas, você consegue se enxergar como um líder e definir o seu líder ideal. Essas ferramentas são muito importantes para vocês terem uma noção do ambiente de vocês e conseguirem fazer transformações de uma maneira mais pensada e vocês conseguirem manter a cultura organizacional forte e sólida. Da mesma forma, com esse tipo de reflexão, as transformações acontecem com mais facilidade. Então, se você precisa mudar alguma coisa, essa mudança é mais fluida, não é tão traumática. Espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas, elas são muito interessantes, pelo menos para mim, eu acho elas bem interessantes. E se vocês gostaram de alguma, passem a aplicar no dia a dia de vocês, que logo vocês vão ver resultados aparecendo por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima! Um beijo!